Há muito tempo, quando o sol era quadrado e as pedras eram moles, em uma cidadezinha sem nome, uma velha passava os dias rezando. Ela tinha medo, muito medo, de morrer. E a cada hora que se passava, mais medo ela sentia. Um dia, ela rezava e pedia para não morrer nunca. Um dia, num comício político, houve uma briga com facas, foices, facões, e a morte apareceu para levar muita gente. A velha, que era muito esperta, ficou olhando. E no momento a morte deixou a gadanha cair, e no meio da confusão a velha foi, pegou a gadanha da morte, levou para casa e escondeu no porão. Agora a morte não pode me levar. Mas a morte sempre sabe onde está a sua gadanha. E na mesma noite, bateu na porta da casa da velha. Senhora, eu vim buscar a minha gadanha. A velha se fez de desentendida. Gadanha? Eu sei lá de gadanha. Sem a minha gadanha, ninguém morre. Para mim está ótimo. Se ninguém morre, em pouco tempo, o mundo vai transbordar de gente. Isto não será bom para ninguém. A velha pensou e disse: pois bem, eu devolvo a gadanha, mas quero fazer um trato, que você nunca me leve. Isto eu não posso fazer. Eu levo a todos, cedo ou tarde. A velha pensou. Pois bem, então que me leve o mais tarde possível. Aí foi a morte quem parou para pensar. Pois então a senhora construa uma igreja, e enquanto a igreja estiver de pé, a senhora continuará viva. Pois bem, eu aceito o trato, está combinado. Mas não demore, a senhora não tem muito tempo. E agora, devolva logo a minha gadanha. Tenho gente me esperando. No outro dia, a velha, que era muito rica, mandou construírem uma igreja de pedra, com paredes duplas e alicerces mais fortes que de um castelo. Pagou dobrado para os engenheiros e operários trabalharem o mais depressa possível. E em 7 meses, a igreja estava pronta, mas a velha não tinha mais unhas, havia comido até o toco dos dedos, de tão nervosa. Mas vendo a igreja pronta, ela ficou tão alegre, mas tão alegre, que vivia rindo sozinha pelos cantos, e todos da cidadezinha pensaram que ela havia enlouquecido. A velha não morria, mas os conhecidos da velha iam um atrás do outro. Primeiro foram os amigos, depois os filhos, e depois os netos também. E enfim, até os bisnetos se foram. Ficou a velha sozinha. Sozinha e cabeluda. Pois a velha também parou de cortar os cabelos. Quanto mais longos estavam, mais forte ela se sentia. E em pouco tempo os cabelos já davam pela cintura da velha. E assim os anos foram passando, e nada da velha morrer. Com o tempo, então,
e os cabelos da velha já estavam nos pés. E então houveram secas, houveram tempestades, houveram enchentes e muita gente se foi. Na verdade, todos se foram, apenas a velha continuava firme. Mas a velha já se parecia com um fantasma, sem nada para fazer. Passava os dias na janela, olhando a igreja. E quando se cansava, penteava os longos cabelos que já estavam totalmente brancos, enquanto uma ponta estava na cozinha, a outra estava no quarto. E a velha ali, na janela da sala, olhando a igreja. Quando ela se cansava, ela ia até a igreja, caminhava em volta e batia com a bengala na parede. Tá! Não vai cair nunca! Mas numa tarde deu um nervoso tão grande na velha, que depois de bater na parede, ela disse aos gritos: não vai cair nunca! 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 E chutou a igreja com tanta força que quase quebrou o pé. Depois, ela disse, choramingando: por que um raio não racha essa igreja ao meio? Nisso a morte apareceu. Está arrependida, vovó? Vamos desfazer o trato? Não! Não! Trato é trato. Eu só vou quando a igreja cair. A morte não disse nada. Deu as costas para a velha e se foi. E a velha voltou para casa, arrastando a longuíssima cabeleira com muita dificuldade. Foi para a janela da sala e ali ficou até de noitinha, com os olhos cheios de água, olhando a igreja. Então ela suspirou e disse: a morte estava certa. Eu me arrependi deste trato. A morte apareceu de novo. Arrependeu-se, vovó? Vamos desfazer o trato? Epa! Não tão rápido. A morte olhou e disse: rápido, vovó. Já fazem 300 anos que eu espero pela senhora. Parece que foi ontem. Ontem. Olhe para os cabelos da senhora. Isso são lá cabelos de ontem. Estão bonitos, não acha? Olhe. Acho que ficariam melhor numa trança. Eu não tenho mais forças para isso. Deixe comigo. Então faça 2 tranças. Era assim que a minha mãe fazia, quando eu era menina. E foi assim que a morte começou a trançar os cabelos da velha. Bem devagar, com todo capricho. E a velha, lembrando-se de sua mãe, adormeceu. E quando as 2 tranças ficaram prontas, a morte a levou. Senhores e senhoras, acredito que essa história tenha algo de especial para cada um de nós. Pois dentro de uma mesma vida, recebemos muitos convites da morte. Desde a criança, já crescida, que não quer abandonar a chupeta, ou o homem ou a mulher, preso a um trabalho ou a um relacionamento muito infeliz. Ou talvez um idoso ou idosa preso que se agarra em antigos rancores, em antigos ressentimentos. Todos nós recebemos um convite da morte. E o que vale não é o tempo que tiramos da vida, mas a vida que colocamos no tempo. E é por isso que eu agradeço a cada um de vocês que deram vida a este tempo, dentro desta noite, dentro deste teatro. Muito obrigado.